Investidores, a incerteza segue impactando os mercados globais, que continuam pressionados em função da política de tarifação do Donald Trump, que gerou um estresse imenso no comércio global, e isso vai trazendo bastante volatilidade para diversas classes de ativos, bolsas de valores, Bitcoin e criptomoedas também, que são o foco da nossa cobertura aqui no canal Investidores Smart. Nesse momento o Bitcoin está sendo cotado aos 77 mil dólares e um mercado bastante volátil depois que China anuncia tarifas adicionais de 84% sobre produtos do ZEWA. Decisão segue a implementação de taxas americanas de 104% sobre produtos chineses. Então a China prometeu uma resposta na guerra comercial com os Estados Unidos, disse que não vai baixar a guarda, que vai lutar até a última consequência, e de fato eles responderam, né, investidores. Isso segue pressionando bolsas de valores e demais ativos de risco pelo mundo. Veja que o índice VIX também é conhecido como o índice do medo, né? Normalmente quando a gente tem esse índice dando saltos muito grandes, assim, é sinal de que a bolsa de valores americana está em queda, olha só. E a gente teve aqui um recorde, né? Tivemos o índice atingindo 45 pontos por 3 dias consecutivos, né? Se mantendo acima de 45 pontos por 3 dias consecutivos. Um fato que também foi observado em crises bem importantes, né, para a bolsa de valores. Tanto a de 2008 quanto também a crise do Covid-19 lá em março de 2020. Então, bastante estresse, e me parece que a intenção dos membros do governo americano é de realmente seguir pressionando a bolsa de valores, né? Olha o que o Scott Bessent, o novo secretário do Tesouro americano, disse. Wall Street cresceu em riqueza pelas últimas 4 décadas. Então, nos próximos 4 anos, será a vez de Main Street. Wall Street representa a bolsa de valores e Main Street representa basicamente a indústria americana, né? Então, nesse novo arranjo econômico que o Donald Trump e a sua equipe estão buscando, eles querem fortalecer a indústria americana, e basicamente a gente tem membros, não só o Scott Bessent, o Howard Lutnick também, o próprio Donald Trump falando que não tá nem aí para a bolsa, o Howard Lutnick falando que se vier uma recessão tá bom também, o Scott Bessent falando que não tá nem aí para as 7 magníficas, para as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, e basicamente a cada dia a gente tem pronunciamentos novos que vão gerando incerteza e dor para o mercado de ações. E hoje a gente vai ter, daqui a pouquinho, dependendo do horário que você estiver assistindo essa análise, a gente já vai ter até tido a divulgação da última ata do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, né? A ata da última reunião do Fed, que vai trazer para a gente pistas em relação à direção dos juros. O mercado, isso aqui é o painel da CME, o mercado está acreditando que a gente pode ter até dezembro 4 cortes de juros. Veja, mercado acreditando que a gente pode terminar dezembro com uma taxa básica de juros americana lá na casa entre 3,25 e 3,50, né? Lá eles operam dentro de uma banda diferente do Brasil, mas enfim, o mercado segue acreditando em cortes de juros, e essa ata do Fed pode trazer alguma pista, ainda que eu particularmente estou acreditando que tanta coisa aconteceu depois da última reunião do Fed que, assim, eu não sei se essa ata vai trazer tanta clareza assim para o mercado, né, investidores? E em relação a Bitcoin, que é o foco, né, das leituras que a gente faz, seguimos extremamente correlacionados com a bolsa americana, né? Olha aqui o indicador de correlação do Bitcoin com o S&P 500, e a gente segue nos últimos dias aqui com a correlação em alta, né? E isso, é claro, em um momento de queda para a bolsa americana não é jogo, não é positivo para o Bitcoin, que inicia um mês de abril de uma forma bem negativa, né? E nas oportunidades em que nós tivemos o Bitcoin iniciando o mês de abril de uma forma tão negativa nos últimos 10 anos, a gente basicamente viu o BTC fechando o mês de uma forma negativa, tá? E dando sequência aqui, investidores, um ponto que está também contribuindo para um ambiente de incerteza, só que isso está sendo falado bem baixinho pelo mercado, porque eu tenho a impressão que esses nomes aí que estão gerindo esse problema, Scott Bessent e companhia, não querem fazer nenhum tipo de alarde, mas uma turbulência está acontecendo no mercado de bonds americanos. Veja que os hedge funds deram um sell out aqui muito forte nesses últimos dias e semanas, né? Isso passa a ser visto pelo mercado como um novo grande risco para o momento, né? Olha lá, hedge funds estão no coração da nova turbulência
no mercado de títulos do Tesouro Americano. E algumas semanas atrás eu cheguei a mostrar para vocês essa matéria aqui, né? Que já existe um lobby lá dentro do Fed para que eles estudem uma política de resgate desses hedge funds para que eles evitem um colapso dentro dos títulos do Tesouro Americano. E assim, investidores, a gente tem que participar dos mercados de risco como homens, não como meninos. A gente tem que encarar o risco de frente e com bastante maturidade. Se existe um grande cisne negro que pode vir à tona, se existe uma grande notícia ruim que pode afetar ainda mais os mercados, essa notícia ela pode vir desse campo aqui. Tá? A gente falou sobre isso lá em 27 de março. Né? Então, eu sigo de olho em tudo que está acontecendo porque os hedge funds são participantes extremamente importantes e que geram impactos fortíssimos na formação de preços de mercado nos ativos. Tá? Então, uma crise com esses caras não seria positivo. Agora, uma política de resgate do Fed para esses caras, basicamente representa o quê? O mercado sendo inundado de dólares, que é o que a gente está falando que vai acontecer e que vai catalisar um novo movimento de alta para Bitcoin e criptoativos, investidores. O Deutsche Bank, que é o maior banco alemão, basicamente disse, se a recente disrupção no mercado de tesouro americano continuar, nós não vemos outra opção para o Fed senão iniciar compras emergenciais de títulos do tesouro para estabilizar o mercado de bonds. O que isso representa? Um quantitative easing emergencial. O que é isso aqui? Injeção de dinheiro na economia americana, investidores. E vocês sabem que Bitcoin, basicamente, é uma esponja de liquidez. Quando você tem momentos... A gente já analisou aqui com diversos dados, slides, gráficos, análises, repercussões de opiniões, fatos concretos, suposições, projeções. A gente analisa de todos os ângulos possíveis. E as conclusões que a gente chega é que o Bitcoin é um ativo global que é uma esponja de liquidez. Quando a liquidez global começa a crescer, a gente volta a ver o Bitcoin subir. Tá? Então isso aqui, é claro que pode gerar uma dor de curto prazo muito forte, mas a perspectiva de que a gente vai ter uma recuperação no Bitcoin segue mais viva do que nunca, certo? Eu quero deixar o convite para você que chegou no nosso canal pela primeira vez se inscrever, ativar o sininho de notificações para que você se junte à comunidade de investidores que mais cresceu nesse último período de um ano aqui no YouTube. E vocês que já acompanham o nosso canal e que curtem o conteúdo e que confiam nas nossas leituras, não saiam desse vídeo sem antes clicar nesse botãozinho Seja Membro para você conhecer o nosso programa de membro. O nosso programa de membros. Cara, você vai gostar dos nossos conteúdos exclusivos para membros. A gente tem uma série de análises exclusivas, programas exclusivos para membros. E sendo membro nível Pro ou Max, você vai receber o VIP Pass para você entrar para dentro da nossa nova comunidade dentro do Telegram. A gente tem vários tópicos dos assuntos mais importantes que o investidor precisa estar ligado, que ficam rolando lá e os investidores membros repercutem tudo basicamente o dia todo. Também vou fazer um sorteio de lançamento. Esse novo programa de membros foi relançado, então vou fazer um super sorteio de lançamento, onde a gente vai ter como o grande prêmio uma Trezor Safe 3 com um curso do básico avançado para você aprender a usar a Trezor e também outros prêmios que eu vou sortear nessa mesma oportunidade. Então, seja membro do nosso canal. Investidores, a gente segue então nesse ambiente de incerteza. O Bitcoin está sim em uma tendência de baixa desde lá da posse do Donald Trump em 20 de janeiro. A grande maioria, o 99% das altcoins seguem também em tendência de baixa, ainda sem apresentar sinais claros de reversão. Tá? O Bitcoin rompendo essa linha de tendência de baixa, essa linha de tendência de alta amarela não é um fato positivo. Isso pode sim levar o Bitcoin a retestar a zona de suporte que a gente vai ter, que começa ali em 67.400 e vai até os 70 mil dólares. Tá? E se a gente não tiver uma reversão nesse momento de incerteza para a economia americana, a tendência é o Bitcoin realmente retestar esses níveis que foram topos aqui no ano passado. Tá? Agora, vocês estão vendo que o mercado está extremamente sensível. Qualquer tipo de tweet do Donald Trump, qualquer tipo de fala, qualquer tipo de medida que um país que está fortemente envolvido nesse imbróglio, qualquer coisa desse tipo que acontece, os ponteiros se mexem automaticamente e isso vai fazendo com que os preços oscilem também. Então, qualquer desenvolvimento no sentido de uma resolução ou de um arrefecimento nessa crise momentânea dos mercados, a gente também pode ver um cenário de recuperação. Não só para o Bitcoin, mas para a Bolsa de Valores também, que desceu de elevador, né, investidores? Olha só. E, enfim, a gente começa a ver alguns pavios aqui no candlestick
de time frame diário no S&P, porém a gente ainda não tem os padrões de reversão de tendência nem quando a gente olha os time frames mais baixos, certo? Nem 4 horas, nem 1 hora, então a incerteza ainda está em alta. E o que é recomendado nesse momento? Ter liquidez, investidores. Algumas semanas atrás, acho que 2 ou 3 semanas atrás, eu cheguei a me comunicar com os membros do nosso canal fechado e eu falei para eles que eu estava basicamente entrando na trincheira, né? Foi isso que eu sinalizei, falei, acho que é um bom momento de entrar na trincheira e tentar proteger algumas operações, muito em função de todas essas incertezas que a gente estava vendo que a gente ia ter já pela frente, e aí deixei alguns gatilhos de proteção que foram acionados, principalmente para proteger operações onde eu tinha algum resultado, né? E isso foi feito, e também sigo gerando liquidez, porque o que você tem que ter em momentos de crise é liquidez. Já fiz alguns resgates dentro de ativos do mercado tradicional para que eu possa ter liquidez para passar por essa fase. Até mesmo. Esse é o tipo de coisa que eu mostro lá para os membros do canal, né? Mas vou mostrar para vocês aqui também. O próprio ouro, eu tinha boas cotas de Pax Gold, eu fiz a liquidação de uma boa parte para gerar liquidez, porque eu acho que o ouro já fez um movimento aqui que está bem esticado. Ele pode continuar subindo, tá, cara? Já estou avisando aqui, pode continuar subindo, mas eu carrego posições desde esse momento de acumulação aqui e eu vejo que o ouro já fez uma pernada compatível com pernadas, olha só, movimentos em que ele inicia fases corretivas, tá vendo? Ó? Essa linha amarela aqui, ó, é o tamanho dessa última pernada. Veja que ela é maior que essa, ela é do mesmo tamanho que essa, do mesmo tamanho dessas pernadas aqui, ó, que gatilharam correções, ela é até maior do que essas pernadas que gatilharam correções de 15%, essa daqui, ó, gatilhou uma correção de 25% no ouro, essa daqui gatilhou uma correção de 33% no ouro. Então faço uma leitura de que é um bom momento, né, de gerar liquidez com esse dinheiro de ouro, porque basicamente era um dinheiro que não existia. Tá? Aqui o dinheiro não existia, agora esse dinheiro existe aqui e ele está em caixa, eu estou preparado para qualquer cenário. Quando a gente está vivendo momentos de incerteza nos mercados, a gente não tem que tentar acertar o que vai acontecer. Se tiver algum guru aí te falando o que vai acontecer no mercado, pode dar unfollow, é mentira dele, ele não sabe o que vai acontecer. E o nosso objetivo não é acertar o que vai acontecer, e sim ter estratégia para qualquer cenário. Se subir, você sabe o que faz, se ficar estável, você sabe o que faz, e se cair, você sabe o que você faz. E a minha medida para esse momento de crise foi gerar liquidez e me sentir. Isso faz com que eu me sinta protegido, tá? Se a gente tiver algum movimento de revés aqui para os preços, eu vou ter liquidez para eu executar boas compras e isso vai, para mim, né, surtir um efeito muito positivo no futuro, já que para mim o ciclo do Bitcoin não acabou. A gente vai ver os mercados explodindo em liquidez em 2025. Isso vai catalisar um movimento para o Bitcoin lá para casa dos $150 mil no mínimo. E eu acredito que a Bolsa de Valores americana vai fechar o ano renovando máximas. Certo? Ela vai fechar o ano renovando as máximas. Se não renovar, vai estar muito próximo. Então, acredito em uma forte recuperação dos mercados para 2025, mas a turbulência segue, por isso a gente continua cautelosos, mas com estratégia para esse momento de crise também. Vou agradecer vocês que chegaram comigo até o final da análise. Vou pedir que não deixem de apertar o botãozinho de like. Mesmo que a gente está vivendo um momento de estresse, é um baita esforço para a gente chegar aqui e produzir um conteúdo desse para tentar ajudar vocês. Então, vale aquele like. E eu também deixo o convite para que você abra sua conta na Maxi. Eu abri mão da minha taxa de comissão, meu brother, para que você possa ter a menor taxa do mercado assegurada. É isso mesmo. Então, abra sua conta para você negociar com a menor taxa. Nenhuma outra corretora vai te dar a menor taxa, igual você vai ter negociando pelo meu link lá na Maxi, então o link está na descrição. E vocês que curtem o nosso conteúdo, não deixem de entrar para o nosso programa de membros. A análise está acabando, já é o momento para você fechar a análise e clicar no botãozinho Seja Membro para você conhecer o programa, certo? Forte abraço a todos e até a próxima.